Seja bem-vindo e comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Sara aprendeu desde cedo a tornar-se pequena, não apenas fisicamente, encolhendo os ombros ao passar pelos corredores largos da mansão, mas também em existência, como se sua presença fosse um pedido de desculpas constante por ocupar espaço que não lhe pertencia. Aos 23 anos, ela dominava a arte de desaparecer sem sair do lugar, de estar presente sem ser notada, de respirar sem fazer barulho. A mansão da família Almazin erguia-se imponente no bairro mais nobre de Casablanca, com seus jardins meticulosamente cuidados, fontes de mármore italiano e portões de ferro forjado que separavam o luxo interno da realidade externa. Dentro daquelas paredes brancas, sob os lustres de cristal e sobre os tapetes persas ancestrais, vivia-se uma mentira cuidadosamente construída, a aparência de harmonia familiar. A verdade era bem diferente. Sara era filha do primeiro casamento de Malik Almazin, nascida de um amor que ele preferia esquecer. Sua mãe morrera quando ela tinha apenas 5 anos, levando consigo qualquer vestígio de afeto que aquela casa pudesse ter abrigado. 3 meses depois, Jafsa entrou pela porta principal com a elegância calculada de quem sabia exatamente o valor do que conquistava. Bonita, ambiciosa e implacável, trouxe consigo uma filha de um casamento anterior. Nádia, apenas 1 ano mais nova que Sara, mas infinitamente superior em todos os aspectos que importavam naquele mundo. Nádia era tudo que Sara não conseguia ser. Alta de cabelos negros perfeitamente lisos que caíam como seda pelas costas, pele impecável e olhos amendoados que sabiam exatamente como seduzir, manipular e conquistar. Ela se movia pela casa como uma rainha herdeira, certa de seu lugar, de seu valor, de seu futuro brilhante. Usava vestidos de estilistas europeus, joias discretas mas caras, perfumes que deixavam rastros de sofisticação pelos corredores. Sara, por outro lado, usava os óculos tortos que ninguém se preocupava em consertar, roupas simples que Jafsa escolhia propositalmente sem graça, e passava seus dias no último andar da mansão, escondida entre estantes empoeiradas de livros que pertenceram ao avô que nunca conheceu. Ali, entre páginas amareladas e histórias de lugares distantes, ela construía um mundo onde era possível ser valorizada, onde palavras importavam mais que aparências, onde existir não era um fardo. Malik Almazin raramente olhava para a filha mais velha. Homem de negócios bem-sucedido, sempre ocupado com contratos, viagens e reuniões importantes, ele tratava Sara como um móvel antigo que herdara e não sabia onde colocar. Não era crueldade deliberada, mas indiferença, o que talvez fosse pior. Ele não a odiava, simplesmente não a via. Para ele, Sara era um lembrete incômodo de um passado que preferia enterrado, uma responsabilidade cumprida através da comida na mesa e do teto sobre a cabeça. Jafsa, porém, era diferente. Sua crueldade tinha propósito, estratégia, consistência. Cada comentário venenoso, cada comparação injusta, cada humilhação pública era cuidadosamente calibrada para manter Sara exatamente onde ela queria. Invisível, sem voz, sem valor. Durante os jantares formais, quando recebiam visitas importantes, Sara era instruída a permanecer em seu quarto. Você não tem a elegância necessária para representar esta família, Jafsa dizia com um sorriso gelado. É melhor assim, querida. Você entende, não é? E Sara sempre entendia, sempre aceitava, sempre desaparecia. A biblioteca no último andar tornara-se seu santuário. O cheiro de papel velho e couro dos volumes encadernados era o único conforto que conhecia. Ali,
sentada na poltrona desbotada junto à janela que dava para os jardins que nunca podia desfrutar, ela lia sobre lugares onde pessoas como ela talvez importassem, sobre heroínas improváveis, sobre justiça tardia, sobre mundos onde o valor de alguém não se media pelo reflexo no espelho. Nas tardes quentes de verão, quando o sol entrava pela janela empoeirada e aquecia seu rosto, Sara fechava os olhos e imaginava uma vida diferente. Não uma vida de luxo ou poder. Essas fantasias estavam além de sua capacidade de sonhar. Apenas uma vida onde alguém a escolhesse, onde alguém dissesse seu nome com carinho, onde sua presença fosse desejada, não tolerada. Mas sempre que abria os olhos, a realidade a reclamava de volta. Os empregados da casa a tratavam com uma mistura de pena e desconforto. Eles viam, claro, todos viam, mas ninguém interferia. Não era seu lugar questionar a ordem estabelecida, e Sara nunca pediu ajuda. Ela aprendera que reclamar apenas piorava as coisas, que mostrar dor era dar armas aos inimigos, que a sobrevivência exigia silêncio. Houve um tempo, quando era mais jovem, em que tentou se aproximar do pai. Lembrava-se vagamente de quando ele sorria para ela, quando a chamava de minha florzinha e a erguia nos braços. Mas aquele homem desaparecera junto com sua mãe. O que restou era uma figura distante, sempre de terno escuro, sempre ocupado, sempre em outro lugar, mesmo quando estava presente. Uma vez, aos 15 anos, Sara juntou coragem para procurá-lo no escritório. Queria falar sobre a escola, sobre como Nádia e as amigas a haviam trancado no depósito de material de limpeza por 3 horas, rindo do lado de fora enquanto ela batia na porta e implorava para ser solta. Malik ouviu sem levantar os olhos dos papéis sobre a mesa de mogno. Sara, estou ocupado, disse finalmente, sua voz cansada e impaciente. Essas são questões que você deve resolver com Jafsa. Ela é a senhora da casa agora. Resolver com Jafsa, a mulher que orquestrara a humilhação. Sara nunca mais procurou o pai. Os anos passaram em uma rotina anestesiante. Acordar cedo, tomar café sozinha na cozinha antes que a família descesse, assistir às aulas na universidade local, onde estudava literatura árabe, sem que ninguém em casa demonstrasse o menor interesse, voltar para a biblioteca no último andar, ler, até que a luz natural se esgotasse e suas costas doessem da postura ruim na poltrona velha. Jantar sozinha, geralmente sobras que os empregados lhe traziam com olhares piedosos, dormir no quarto pequeno do corredor dos fundos, longe dos aposentos principais. Enquanto isso, Nádia brilhava. Festas, pretendentes, viagens, atenção constante. Jafsa garantia que a filha fosse vista, admirada, cobiçada. Cada evento social era uma oportunidade para exibir a beleza e as conquistas de Nádia, enquanto Sara, quando era mencionada, recebia apenas comentários vagos e desconfortáveis. Ah, sim, Malik tem outra filha, alguém diria. Estudiosa, eu acho. Muito quieta. Quieta. Era sempre essa a palavra. Como se silêncio fosse uma qualidade, não uma prisão. Sara às vezes se perguntava o que havia de tão errado nela. Olhava-se no espelho manchado do banheiro pequeno e tentava encontrar a falha fatal que justificasse tanto desprezo. Seu rosto não era feio, apenas comum. Seus olhos castanhos eram grandes e expressivos, emoldurados por cílios longos. Tinha a pele clara típica de sua mãe, que fora de ascendência berbere, e traços delicados que poderiam ser considerados bonitos se alguém se importasse em olhar. Mas os óculos de armação simples, o cabelo sempre preso em um coque descuidado, as roupas sem forma que Jafsa escolhia, tudo conspirava para apagar qualquer traço de beleza que pudesse existir. Não que beleza importasse em sua situação. Ela não tinha ilusões. Sabia que seu futuro, se é que tinha um, seria decidido por outros.
Provavelmente um casamento arranjado com alguém de família menos importante, alguém que aceitaria a filha sem dote significativo em troca de alguma vantagem comercial com Malik. Um homem mais velho, talvez viúvo com filhos, alguém que precisasse de uma esposa discreta e obediente, não de uma companheira. A ideia não a entristecia particularmente. Tristeza exigia expectativas, e Sara aprendera a não ter nenhuma. Foi em uma tarde de outono, quando as folhas começavam a amarelar nos jardins, e o ar carregava um frescor incomum, que tudo mudou. Sara estava em sua poltrona habitual, lendo uma antologia de poesia persa, quando ouviu passos rápidos subindo as escadas que levavam ao último andar. Estranhou imediatamente. Ninguém subia até ali, exceto ocasionalmente algum empregado perdido. A porta da biblioteca se abriu com força, batendo contra a parede. Nádia entrou como um redemoinho, os olhos brilhando com uma excitação que Sara não conseguia decifrar. Atrás dela, Jafsa avançava com um envelope dourado nas mãos, seu rosto uma máscara de triunfo calculado. Chegou, Jafsa anunciou, sua voz vibrando de uma satisfação que fez o estômago de Sara se contrair. O convite que mudará nossa vida. Sara fechou o livro devagar, observando a cena com a cautela de quem aprende a reconhecer perigo, mesmo nas situações aparentemente neutras. Nádia girou sobre os saltos, o vestido de seda azul esvoaçando ao seu redor. Marrakech! Ela exclamou, as mãos unidas em um gesto de êxtase estudado. Fomos convidadas para Marrakech, para o palácio do Sheikh Idris al-Rashid. O nome ecoou pela biblioteca silenciosa como um trovão distante. Mesmo Sara, que vivia alheia às fofocas sociais e políticas, conhecia aquele nome. Sheikh Idris al-Rashid era uma lenda viva, o homem mais poderoso de Marrakech e, diziam alguns, de todo o Marrocos. Jovem, rico além da compreensão, descendente de uma linhagem antiga que remontava aos primeiros califas, ele controlava não apenas vastas propriedades e negócios, mas também influência política que se estendia por todo o norte da África e além. E estava procurando esposa. Eles estão convidando as famílias mais importantes. Jafsa continuou, seus olhos percorrendo Sara com um desprezo tão familiar que já nem doía mais. 20 jovens mulheres, escolhidas cuidadosamente. Uma delas se tornará a esposa do sheik, e essa mulher será Nádia. Não era uma esperança, era uma declaração de fato. Jafsa falava com a certeza de quem já via o futuro materializado. Já calculava as vantagens, já saboreava o poder que viria através da filha. Por que está me contando isso? Sara perguntou baixinho, genuinamente confusa sobre sua presença naquela conversa. Nádia riu, um som cristalino e cruel. Porque é engraçado, ela disse com simplicidade. Ver sua cara quando percebe o quão diferente nossas vidas serão. Eu, uma sheika. Você... Bem, você continuará sendo você. Jafsa silenciou a filha com um olhar, mas não discordou. Partimos em uma semana, ela disse friamente. Você ficará aqui naturalmente. Não precisamos de... complicações. Sara assentiu, baixando os olhos de volta para o livro. Esperou que as duas saíssem, seus passos e risadas ecoando escada abaixo, antes de permitir que a pequena dor se instalasse em seu peito. Não era inveja, era algo mais simples e mais profundo, a confirmação de que seu lugar no mundo era exatamente onde sempre estivera, do lado de fora, olhando para dentro. Os dias seguintes foram um frenesi de preparativos. A mansão transformou-se em um caos coordenado de costureiras, cabeleireiras, especialistas em etiqueta e consultores de imagem. Tudo girava ao redor de Nádia, que se tornara o centro gravitacional absoluto da casa.
Vestidos chegavam em caixas enormes, joias eram selecionadas, perfumes importados eram testados. Jafsa supervisionava cada detalhe, com a precisão de um general planejando uma campanha militar. E Sara desapareceu ainda mais, se é que isso era possível. Voltou para sua biblioteca, para seus livros, para sua invisibilidade confortável. Mas o destino, descobriria ela em breve, tem um senso de humor peculiar. 3 dias antes da viagem programada, na escuridão profunda de uma madrugada sem lua, Nádia fugiu. O grito de Jafsa rasgou o silêncio da madrugada como uma lâmina. Sara acordou sobressaltada, o coração disparado, os olhos tentando se ajustar à escuridão do quarto pequeno. Por um momento, confusa entre o sono e a vigília, pensou que fosse um pesadelo, mas então ouviu passos apressados nos corredores, portas batendo, vozes alteradas ecoando pelas paredes da mansão. Algo estava terrivelmente errado. Levantou-se, envolvendo-se no hobby simples, e abriu a porta com cuidado. O corredor estava iluminado, todas as luzes acesas em plena madrugada. Empregados corriam de um lado para outro com expressões alarmadas. Do andar de baixo vinham os gritos cada vez mais histéricos de Jafsa. Procurem! Procurem em todos os lugares! Ela não pode ter ido longe! Sara desceu as escadas lentamente, uma mão segurando o corrimão de madeira, os pés descalços, silenciosos, sobre o mármore frio. A cena na sala principal era de pânico absoluto. Jafsa estava no centro, ainda em camisola de seda, o cabelo desfeito caindo pelos ombros, o rosto contorcido em uma máscara de fúria e desespero. Malik estava ao telefone, a voz baixa e tensa, dando ordens a alguém do outro lado da linha. Empregados entravam e saíam, trazendo relatórios negativos. O quarto dela está vazio, uma das governantas dizia, as mãos tremendo. A cama nem foi desfeita, e faltam roupas, a mala pequena de viagem, documentos. Não! Jafsa gritou, e o som foi tão visceral, tão carregado de raiva impotente, que até Sara recuou um passo. Não, não, não! Essa idiota, essa ingrata, essa... Foi quando Malik viu Sara na escada. Seus olhos, normalmente distantes, agora queimavam com uma intensidade que ela nunca testemunhara. Você, ele disse, a voz cortante. Você sabia de algo? Sara balançou a cabeça, muda de surpresa. Sabia do quê? O que estava acontecendo? Jafsa se virou, seguindo o olhar do marido, e seus olhos encontraram Sara. Por um momento, algo passou por aquele rosto perfeitamente maquiado, mesmo em plena madrugada. Algo que parecia cálculo puro, avaliação fria. Então ela avançou, subindo os degraus até ficar frente a frente com Sara. Nádia fugiu, ela disse, cada palavra saindo como gelo. Com aquele professor de francês que seu pai teve a brilhante ideia de contratar. Deixou uma carta. Diz que está apaixonada, que não se casará com um homem que não conhece, que prefere a pobreza com amor do que riqueza sem ele. O desprezo em sua voz tornava claro o que pensava sobre tais sentimentos. A idiota romântica jogou fora a oportunidade de uma vida. Sara processou a informação lentamente. Nádia fugira. A filha perfeita, a escolhida, a herdeira de todos os sonhos de Jafsa, havia abandonado tudo 3 dias antes da viagem mais importante de suas vidas. Era quase impossível de acreditar, mas a histeria na sala confirmava a realidade. Eu sinto muito, Sara murmurou, sem saber o que mais dizer. Sente muito? Jafsa repetiu, e algo perigoso brilhou em seus olhos. Você sente muito? Malik desligou o telefone com força. Os seguranças a encontraram em um hotel perto do aeroporto. Ele anunciou, sua voz pesada de derrota. Ela se recusa a voltar. Diz que é maior de idade, que tomou sua decisão. O imbecil do professor está com ela, provavelmente enchendo a cabeça dela com mais fantasias. Ele passou a mão pelo rosto, de repente parecendo muito mais velho. Não podemos forçá-la sem criar um escândalo público.
E um escândalo é exatamente o que não podemos ter agora. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado de implicações não ditas. Sara começou a entender a magnitude do desastre. A família Al-Mazin havia recebido um convite do sheik mais poderoso de Marrakech. Recusar seria um insulto diplomático imperdoável, uma afronta que encerraria qualquer possibilidade de negócios ou alianças futuras. Mas como aceitar sem uma candidata? Jafsa se afastou de Sara, descendo os degraus lentamente, e Sara pôde ver o momento exato em que a ideia tomou forma. Viu nos olhos da madrasta aquele brilho calculista, aquela frieza estratégica que tornava a mulher tão perigosa. Há uma solução, Jafsa disse devagar, virando-se para Malik. Uma solução óbvia. Malik franziu a testa. Não podemos simplesmente enviar outra pessoa. O convite foi específico, com os nomes. Foi endereçado à família Al-Mazin. Jafsa o interrompeu, sua voz ganhando força, convicção. Para nossa filha solteira. Bem, ela gesticulou vagamente em direção a Sara. Tecnicamente, ainda temos uma. O choque da compreensão atingiu Sara como um golpe físico. Ela recuou, agarrando-se ao corrimão. Não, ela sussurrou. Você não pode estar falando sério. Mas Jafsa estava mais séria do que nunca. Seus olhos percorreram Sara da cabeça aos pés, avaliando, medindo, calculando. Por que não? Ela disse quase para si mesma. É perfeita, na verdade. Absolutamente perfeita. Jafsa, você enlouqueceu? Malik começou, mas ela levantou a mão silenciando-o. Escute bem. Ela começou a andar pela sala, os passos precisos de quem monta um quebra-cabeça. Não podemos recusar o convite, isso é inegociável. Mas também não podemos admitir que nossa filha fugiu com um professor sem um centavo. Isso nos tornaria motivo de chacota. Então, enviamos Sara. Dizemos que sempre foi ela a candidata, que houve um erro de comunicação no nome. Ela parou virando-se para o marido. O sheik nunca a escolherá. Olhe para ela, é evidente. Mas cumprimos o protocolo, mantemos a dignidade e, quando voltarmos, lidaremos com Nádia em particular. Sara sentiu as pernas fraquejarem. Eu não vou, ela disse, a voz saindo mais firme do que esperava. Não serei parte disso. Jafsa riu, um som sem humor. Você não tem escolha, querida. Você mora sob nosso teto, come nossa comida, existe por nossa generosidade. E agora vai fazer o que for necessário para proteger o nome desta família. Ela tem razão, Malik disse lentamente, e a traição naquelas palavras doeu mais do que Sara poderia ter antecipado. Seu próprio pai, concordando em usá-la como peça descartável em um jogo cruel, é a única maneira de evitar um desastre completo. Mas o sheik, Sara tentou argumentar, a mente correndo em busca de qualquer escape. Não a escolherá, Jafsa completou, seu sorriso gélido voltando. Exatamente. Haverá 20 jovens lindas, sofisticadas, educadas para aquele mundo. Você será, bem, você. Inadequada, desajeitada, comum. Ele a dispensará educadamente, escolherá outra e cumpriremos nossa obrigação sem constrangimento maior. Ela se aproximou novamente, sua voz baixando para um sussurro venenoso. A menos, claro, que você pense que tem alguma chance. Você acha mesmo que um homem como o Sheik Idris al-Rashid olharia 2 vezes para alguém como você? As palavras eram projetadas para ferir e feriram. Mas também plantaram algo inesperado no peito de Sara, uma fagulha minúscula de raiva. Não contra a verdade do que Jafsa dizia, mas contra a crueldade casual, a certeza absoluta de que Sara não valia nada. E se eu simplesmente recusar? Ela perguntou baixinho. Malik se aproximou, e havia algo em seus olhos que Sara nunca vira antes. Não exatamente ameaça, mas determinação fria.
Então você deixará esta casa sem nada, sem dinheiro, sem referências, sem sobrenome que valha algo. Jafsa está certa. Esta é sua contribuição para a família que a abrigou todos esses anos. 3 dias em Marrakech. É tudo que pedimos. Sara olhou de um para o outro. Viu a armadilha se fechando. Viu que não havia escape real. Poderia fugir, sim, mas para onde? Com o quê? Não tinha dinheiro próprio, nenhuma habilidade que garantisse sobrevivência, nenhum contato fora daquela casa que pudesse ajudá-la. A universidade era paga pela família. Tudo era pago pela família. Ela descobriu com amargura, completamente dependente das mesmas pessoas que a desprezavam. Está bem, ela disse finalmente, a voz oca. Eu vou. O sorriso de triunfo de Jafsa foi terrível de se ver. Os 3 dias seguintes foram um borrão de atividade frenética. Mas onde antes toda a atenção se concentrava em fazer Nádia brilhar, agora o esforço era o oposto. Jafsa trabalhava com a precisão de uma artista criando uma obra-prima às avessas. Não, ela disse à costureira que sugeria ajustes no vestido que Nádia descartara. Deixe largo, sem forma. Para a cabeleireira. Nada elaborado, um coque simples. Queremos... discreta. A palavra carregava veneno. Para as joias, apenas o mínimo necessário, nada que chame atenção. Sara suportou tudo em silêncio. As medições apressadas, as escolhas deliberadamente ruins de roupas, os comentários constantes sobre como ela precisava se lembrar de seu lugar, de não envergonhar a família mais do que necessário, de aceitar a rejeição com graça quando ela inevitavelmente viesse. Lembre-se, Jafsa lhe disse na véspera da viagem, segurando o queixo de Sara com força suficiente para machucar. Você está lá para fazer a família Almazin parecer respeitável. Seja educada, seja humilde, e quando o sheik a dispensar, agradeça pela oportunidade e desapareça. É simples, até você consegue fazer isso. Naquela noite, em seu quarto pequeno, Sara olhou para o vestido pendurado na porta. Era bonito, tinha sido feito para Nádia, afinal, mas não servia direito. Muito largo nos ombros, muito longo na barra. A cor não combinava com seu tom de pele. Os sapatos eram um número maior que o dela. As joias na caixa ao lado eram discretas demais para uma ocasião daquele porte. Tudo era propositalmente errado. Sara se sentou na cama, abraçando os joelhos, e pela primeira vez em anos permitiu-se chorar. Não por medo do que viria, mas pela compreensão final e completa de que sua própria família a enviava para ser humilhada publicamente. Não por acidente, não por necessidade, mas por crueldade deliberada. Eles queriam que ela falhasse, precisavam que ela falhasse para proteger seu próprio orgulho ferido pela fuga de Nádia. Mas enquanto as lágrimas caíam silenciosamente em seu travesseiro fino, algo mais tomou forma. Uma determinação pequena, frágil como chama de vela, mas persistente. Se iam enviá-la para ser humilhada, pelo menos ela iria com dignidade. Não daria a Jafsa a satisfação de vê-la destruída. Suportaria o que viesse, voltaria de cabeça erguida e então encontraria uma maneira de deixar aquela casa para sempre. 3 dias em Marrakech. Ela poderia sobreviver a 3 dias de qualquer coisa. Na manhã da partida, Sara desceu com sua mala pequena para encontrar Jafsa e Malik esperando junto ao carro. A madrasta usava um sorriso ensaiado, a máscara social perfeitamente no lugar. Aos olhos de qualquer observador externo, pareceriam uma família preocupada, despedindo a filha em uma viagem importante. Lembre-se de tudo que conversamos, Jafsa disse, beijando as bochechas de Sara em uma demonstração vazia de afeto. Então, sussurrou em seu ouvido, voz baixa demais para que o motorista ouvisse. Não nos envergonhe mais do que sua existência já faz.
Malik acenou distraidamente, já de volta ao telefone, aos negócios, à vida que não incluía realmente qualquer uma de suas filhas. Sara entrou no carro, a mala sendo colocada no porta-malas. Enquanto se afastavam da mansão, ela olhou para trás uma vez. As janelas brilhavam sob o sol da manhã. Os jardins, perfeitamente cuidados, se estendiam em verde exuberante. A fonte de mármore cintilava. Era bonita, aquela prisão. Virou-se para a frente, ajeitando os óculos tortos, alisando o vestido que não servia. O aeroporto ficava a 1 hora de distância. De lá, um voo particular organizado pelo Palácio do Sheik a levaria a Marrakech, para um mundo que não conhecia, para pessoas que a julgariam e a descartariam, para 3 dias que deveriam selar seu lugar como a filha errada, a desprezada, a invisível. O que Sara não sabia, não podia saber enquanto o carro atravessava as ruas movimentadas de Casablanca, era que algumas vezes o destino tem planos que não cabem nas expectativas de crueldade humana. Que algumas vezes ser enviada para falhar é exatamente o que precisa acontecer para que o verdadeiro valor seja revelado. O sol subia no céu, dourado e implacável. E Sara Almazin seguia em direção a um encontro que mudaria tudo o que ela pensava saber sobre seu lugar no mundo. O voo transcorreu em silêncio pesado. Sara estava sozinha na cabine luxuosa do jato particular, cercada por assentos de couro macio e acabamentos que, provavelmente, custavam mais do que ela conseguiria ganhar em uma vida inteira. Uma aeromoça elegante ofereceu-lhe bebidas, refeições requintadas, revistas. Sara aceitou apenas água, incapaz de comer com o nó que crescia em seu estômago a cada minuto que a aproximava de Marrakech. Pela janela oval, observou as nuvens se desfazendo, revelando gradualmente a paisagem marrom-dourada do deserto, pontilhada de verde, onde a água teimosamente alimentava a vida. Ao longe, as montanhas do Atlas se erguiam como sentinelas ancestrais, suas pontas ainda cobertas de neve, mesmo no final do outono. Era belo de uma forma que doía, aquela vastidão indiferente, aquela imensidão que tornava qualquer preocupação humana insignificante. Quando o avião começou a descida, Sara avistou Marrakech se espalhando pelo vale como uma joia terrosa. Muros vermelhos antigos abraçavam a Medina, minaretes se elevavam em direção ao céu, e além da cidade antiga, bairros modernos se estendiam em padrões geométricos. Mas o que realmente capturou sua atenção foi o palácio. Mesmo de longe, mesmo do alto, era impossível não vê-lo. Erguia-se a leste da cidade, uma fortaleza de mármore claro e arenito rosa, que parecia flutuar acima de jardins tão vastos que formavam seu próprio horizonte verde. Cúpulas douradas capturavam o sol poente, transformando-se em faróis de luz líquida. Torres delgadas perfuravam o céu, elegantes e antigas, testemunhas de séculos de história. Muros altos cercavam o complexo. Mas mesmo esses eram obras de arte, decorados com mosaicos intrincados que certamente teriam levado anos para serem completados. O coração de Sara apertou. Ela não pertencia àquele lugar, nem por um momento. O pouso foi suave. Quando a porta do jato se abriu, o calor seco do deserto a envolveu, carregando aromas de especiarias, flores e algo indefinível que cheirava a antigo, a sagrado. Uma escadaria móvel foi posicionada e, ao pé dela, 3 figuras aguardavam. Sara desceu com cuidado, segurando a barra do vestido que era longo demais, os sapatos grandes escorregando ligeiramente a cada passo. No último degrau, tropeçou. Conseguiu se equilibrar, mas o constrangimento já estava feito. As 3 figuras não reagiram, mas Sara sentiu o peso do julgamento silencioso. A mulher à frente era alta, de meia idade, com postura militar e olhos que pareciam catalogar cada falha em uma fração de segundo. Usava um caftã elegante em tons de Borgonha, cabelos escuros presos em um coque impecável.
e carregava uma prancheta como se fosse um cetro de autoridade. Senhorita Almazin, ela disse, sua voz formal, sem calor, mas sem hostilidade explícita. Sou Madame Farah, supervisora das candidatas. Bem-vinda a Marrakech. Não soou particularmente acolhedor. Sara assentiu, ajeitando os óculos que haviam escorregado com o tropeço. Obrigada por me receber. Madame Farah gesticulou brevemente para os 2 homens atrás dela, guardas em uniformes discretos, mas inequivocamente militares. Sua bagagem será levada aos seus aposentos. Por favor, venha comigo. As outras candidatas já chegaram. Você é a última. Claro que era. Até nisso conseguira falhar, pensou Sara amargamente. A substituição de última hora, a candidata que nem deveria estar ali. O carro que as esperava era uma obra-prima de luxo discreto, todo em preto reluzente, interior em couro cor de creme. Sara afundou no assento traseiro, Madame Farah ao seu lado, e partiram em direção ao palácio que agora dominava todo o horizonte. Você foi informada sobre o protocolo? Madame Farah perguntou, folheando papéis em sua prancheta sem olhar para Sara. Não, Sara admitiu. A viagem foi decidida rapidamente. Pela primeira vez, Madame Farah olhou diretamente para ela e Sara viu algo passar por aqueles olhos calculistas. Suspeita, talvez, ou simplesmente curiosidade sobre por que uma candidata chegaria tão despreparada. Entendo. Ela marcou algo na prancheta. Muito bem, vou resumir. Você ficará no palácio por 3 dias. Haverá eventos sociais, refeições formais, oportunidades para conversação. O Sheikh Idris observará todas as candidatas e fará sua escolha no 3º dia. Espera-se que você se comporte com dignidade, respeite as tradições e não cause constrangimentos. Uma pausa significativa. Suponho que isso seja possível? A pergunta carregava dúvida mal disfarçada. Sara engoliu a humilhação que já começava. Tão familiar. Farei o meu melhor. Madame Farah voltou sua atenção para os papéis. As refeições serão servidas no salão principal. Há horários para banhos nos hammams, sessões de beleza, momentos de reflexão privada. Tudo está no cronograma que será entregue em seus aposentos. Siga-o rigorosamente. Elas atravessaram portões monumentais de bronze trabalhado, guardados por homens de expressão neutra e porte militar. Os jardins do palácio se revelaram ainda mais impressionantes de perto. Fontes dançavam em padrões complexos, palmeiras lançavam sombras graciosas sobre caminhos de mármore. Flores que Sara nem sabia nomear explodiam em cores vibrantes. O ar cheirava a jasmim e rosas com notas subjacentes de incenso e mirra. O palácio em si era uma visão que roubava o fôlego. Não era apenas grande, era uma declaração de poder que atravessava séculos. Arcos em ferradura se sucediam em galerias intermináveis, cada um decorado com trabalhos em estuque tão delicados que pareciam rendas congeladas no tempo. Mosaicos cobriam as paredes em padrões geométricos hipnóticos, azuis, verdes, dourados e brancos, dançando em simetrias perfeitas. Colunas de mármore se elevavam, sustentando tetos de madeira de cedro entalhada, cada centímetro coberto com caligrafia árabe e motivos florais. Sara foi conduzida por corredores que ecoavam seus passos, cada um mais magnífico que o anterior. Servos se moviam silenciosamente, parando e curvando-se quando Madame Farah passava. Finalmente, chegaram a uma ala do palácio, onde portas idênticas se alinhavam de ambos os lados de um corredor amplo. Os aposentos das candidatas, Madame Farah explicou. Você ficará aqui. Ela abriu uma porta, revelando um quarto que era maior que toda a biblioteca de Sara em casa. Cama com dossel, móveis de madeira escura entalhada, tapetes que pareciam flutuar sobre o chão de mármore, uma varanda que dava para os jardins. Vista-se adequadamente para o jantar. Começará em 2 horas. Um servo virá buscá-la.
E então ela se foi, deixando Sara sozinha naquele espaço que cheirava a luxo antigo e expectativas impossíveis. Sara caminhou lentamente pelo quarto, tocando superfícies com reverência temerosa. Tudo era real, sólido, caro além da compreensão. Sua mala pequena e patética já estava sobre um baú aos pés da cama, parecendo ainda mais miserável contra toda aquela opulência. Abriu-a, tirando o vestido que Jafsa escolhera para o jantar. Era de um azul desbotado, simples, sem os bordados ou detalhes que certamente adornariam os vestidos das outras candidatas. Os sapatos ainda eram grandes demais. As joias, simples demais. Ela era, como sempre, inadequada. Um banho ajudou um pouco. O banheiro era uma maravilha de mármore e bronze, com uma banheira grande o suficiente para nadar. A água saía quente e perfumada, e pela primeira vez em dias, Sara sentiu os músculos tensos relaxarem levemente. Vestiu-se com cuidado, prendeu os cabelos em um coque simples, colocou as joias modestas. Olhou-se no espelho enorme de moldura dourada e viu exatamente o que Jafsa pretendia: alguém que não pertencia, alguém que seria facilmente descartada. A determinação frágil que sentira em Casablanca vacilou. Como sobreviveria a 3 dias daquilo? A batida na porta a fez pular. Um servo jovem, de olhos baixos e postura respeitosa, a esperava. "Senhorita, é hora. Por favor, siga-me." O caminho até o salão de jantar pareceu interminável. Atravessaram mais corredores, desceram escadas de mármore, passaram por salões vazios, onde lustres de cristal pendiam como constelações congeladas. Finalmente, portas duplas de madeira entalhada se abriram, revelando uma cena que fez Sara parar de respirar por um momento. O salão era vasto, com teto tão alto que se perdia na penumbra dourada de 1000 velas. Uma mesa comprida dominava o centro, já ocupada por mulheres que pareciam ter saído de revistas de moda. Todas jovens, todas lindas, todas vestidas com elegância, que fazia o vestido de Sara parecer um saco de batatas. Elas conversavam baixinho, risadas suaves ecoando, movimentos graciosos e estudados. 19 pares de olhos se viraram quando Sara entrou. 19 avaliações instantâneas, 19 julgamentos silenciosos. Sara viu surpresa, desdém, curiosidade, diversão. Viu a mesma expressão que via em casa. "Como você ousa estar aqui?" Madame Farah gesticulou para uma cadeira vazia perto do meio da mesa. Sara caminhou até ela, cada passo uma eternidade, hiperconsciente de como os sapatos grandes faziam seus pés escorregarem, de como o vestido largo não caía direito, de como os óculos marcavam sua diferença. Sentou-se, as mãos cruzadas no colo, olhos baixos. À sua direita, uma jovem de beleza estonteante, cabelos negros caindo em ondas perfeitas, pele como porcelana, vestido vermelho que provavelmente custava mais que um carro, se inclinou levemente. "Você é a candidata da família Almazin?" Ela perguntou, voz melodiosa, mas carregada de dúvida mal disfarçada. Sara assentiu. "Sim, Sara. Laila." A jovem se apresentou, mas não ofereceu mais conversa. Virou-se para a mulher à sua esquerda, retomando uma discussão sobre algo que Sara não conseguiu acompanhar. A refeição foi servida. Prato após prato de comidas que Sara mal reconhecia, apresentadas com arte, cheirando a especiarias exóticas e promessas de sabores complexos. Ela comeu pouco, o estômago apertado demais, hiperconsciente de cada movimento, de cada garfo que escolhia, temendo cometer algum erro de etiqueta que confirmaria sua inadequação. As conversas fluíam ao redor dela, mas nunca a incluíam. As outras candidatas formavam alianças instantâneas, comparavam credenciais familiares, discutiam viagens internacionais, educação em universidades europeias, conhecidos em comum. Era um mundo do qual Sara estava completamente excluída.
Mas ela sobreviveu, manteve a postura ereta, comeu o suficiente para não parecer rude, não derramou nada, não cometeu nenhum desastre óbvio. Pequenas vitórias. Foi quando as sobremesas estavam sendo servidas que as portas do fundo do salão se abriram. O silêncio foi instantâneo e absoluto. Todas as conversas morreram. Todos os movimentos cessaram. O ar na sala mudou, carregando-se de algo que Sara não conseguia nomear. Respeito, medo, antecipação, tudo misturado. E então ele entrou. Sheikh Idris al-Rashid. Mesmo sem saber quem era, Sara teria reconhecido o poder quando visse. Ele se movia com uma graça controlada, cada passo deliberado, presença preenchendo o salão como uma força física. Alto, ombros largos sob um djellaba branco imaculado bordado em fios de ouro, ele emanava autoridade sem precisar falar. Mas foi o rosto que aprendeu. Jovem, talvez no início dos 30, traços esculpidos que poderiam ter sido talhados em pedra escura. Olhos negros sob sobrancelhas fortes, nariz aristocrático, lábios firmes que não sorriam. Barba curta e perfeitamente aparada, emoldurando uma mandíbula que parecia capaz de tomar decisões que mudariam nações. Havia beleza ali, mas não era gentil. Era a beleza de uma lâmina, de um falcão, de algo poderoso e potencialmente perigoso. Ele caminhou ao longo da mesa, e Sara viu cada candidata endireitar-se, inclinar-se levemente, sorrir com a combinação perfeita de respeito e disponibilidade. Ele não olhou para nenhuma delas. Seus olhos percorriam o salão como se as mulheres fossem parte da decoração, interessantes como os lustres ou os tapetes. Madame Farah havia se levantado, curvando-se profundamente. Vossa Excelência, as candidatas estão todas presentes. Idris acenou brevemente. Quando falou, sua voz era baixa, mas carregava pelo salão sem esforço, um instrumento treinado para comando. Bem-vindas ao meu lar. Espero que suas acomodações sejam satisfatórias. Murmúrios educados de agradecimento ecoaram. Sara não ousou fazer som algum. Ele continuou. Os próximos dias permitirão que nos conheçamos. Espero sinceridade, respeito pelas tradições deste palácio e comportamento digno das famílias que vocês representam. No terceiro dia, farei minha escolha. Uma pausa. Que Alá guie-nos à sabedoria. E então, pela primeira vez, seus olhos realmente focaram nas mulheres à mesa. Começou pela cabeceira, percorrendo cada rosto brevemente. Sara viu candidatas se embelezando sob aquele olhar, viu sorrisos se ampliando, posturas se ajeitando. Ele era metódico, dando a cada uma exatamente o mesmo breve momento de atenção. Até que chegou a Sara. Seus olhos a encontraram, e algo aconteceu. Ele parou, por não mais que 2 segundos, mas parou. As sobrancelhas se franziram levissimamente, tão sutil que Sara poderia ter imaginado. Mas ela não imaginou a intensidade daquele olhar, a forma como ele realmente a viu. Não apenas olhou através dela como todos faziam, mas viu. Então ele prosseguiu, completando a inspeção, e saiu do salão tão silenciosamente quanto entrara. O salão explodiu em sussurros no momento em que as portas se fecharam. Sara soltou um suspiro que não sabia estar segurando, as mãos tremendo levemente onde estavam escondidas no colo. Tinha sobrevivido ao primeiro encontro. Nada de desastroso acontecera. Mas algo havia acontecido. Naqueles 2 segundos de olhar sustentado, algo mudara. Ela não sabia o quê, mas sentiu, tão certo quanto sentia o próprio batimento cardíaco. Sheikh Idris al-Rashid a havia visto. E pela primeira vez em sua vida, Sara Almazin se perguntou se ser vista seria sua salvação ou sua ruína. A manhã chegou com a luz dourada do deserto infiltrando-se pelas cortinas de seda. Sara acordou desorientada, levando alguns segundos para lembrar onde estava. O quarto luxuoso, tão diferente de seu pequeno cômodo em Casablanca, parecia irreal sob a luz suave da aurora.
Sentou-se na cama enorme, abraçando os joelhos, e permitiu-se um momento de honestidade brutal. Ela não pertencia àquele lugar. O cronograma que Madame Farah mencionara estava sobre a mesinha lateral, impresso em papel com textura de linho e letras douradas. Sara o leu com atenção crescente. Café da manhã às 8, sessão nos jardins às 10, almoço formal ao meio-dia, tempo livre à tarde, chá com o sheik às 4, jantar às 8. Cada momento do dia cuidadosamente orquestrado, cada interação uma oportunidade de julgamento. Vestiu-se com o cuidado de quem sabe que cada detalhe será notado e encontrado em falta. O vestido de manhã que trouxera era de algodão simples, cor de areia, sem adornos. Ao lado das sedas e brocados que certamente as outras candidatas usariam, pareceria ainda mais modesto. Mas era tudo que tinha. O café da manhã foi servido em um terraço aberto que dava para os jardins principais. A visão roubava o fôlego. Fontes dançantes, canteiros de flores em padrões geométricos complexos, árvores frutíferas carregadas, o perfume de laranjeiras misturado ao jasmim. As candidatas já estavam reunidas, um arco-íris de cores vibrantes e tecidos caros, conversando animadamente enquanto servos silenciosos ofereciam bandejas de frutas, pães recém-assados, mel dourado, queijos cremosos. Sara encontrou um lugar na extremidade da mesa, servindo-se discretamente. Laila, a jovem que se sentara ao seu lado no jantar anterior, estava profundamente envolvida em conversa com um grupo de candidatas igualmente deslumbrantes. Elas discutiam estratégias com a franqueza de generais planejando batalhas. Ele valoriza inteligência. Uma delas dizia, cabelos ruivos presos em tranças elaboradas, vestido verde esmeralda. Meu pai fez pesquisas. O sheik estudou em Oxford, fala 5 línguas, administra um império de negócios além das responsabilidades tradicionais. Ele não quer apenas uma esposa bonita. Mas beleza não prejudica, outra respondeu, sorrindo confiante. Esta era alta, pele escura como ébano polido, vestido dourado que realçava cada curva. E nem conexões familiares. Minha família controla 3 das maiores rotas comerciais entre o Maghrebe e a Europa. Essa aliança seria vantajosa para ele. Sara comeu em silêncio, invisível como sempre. Mas ouvia, absorvendo cada palavra, cada nuance. Estava começando a entender que aquilo não era um conto de fadas romântico. Era política, negócios, estratégia. O sheik não escolheria por amor, escolheria pela razão. E Sara não tinha nada a oferecer em nenhuma dessas equações. A sessão nos jardins revelou-se uma oportunidade de passeio supervisionado, onde Madame Farah liderava o grupo por caminhos de mármore, apontando características históricas, contando histórias da linhagem Al-Rashid que remontava a séculos. As candidatas faziam perguntas inteligentes, demonstravam conhecimento de história, política, arte. Sara caminhava atrás, os sapatos desconfortáveis machucando seus pés, o sol começando a esquentar sob o vestido simples. Foi quando atravessavam um pátio cercado por colunas antigas que Sara tropeçou em uma pedra solta. Não caiu, mas cambaleou, batendo o ombro em uma das colunas. Algumas candidatas riram baixinho, mas distintamente. Laila olhou para trás, uma sobrancelha erguida em diversão mal disfarçada. Cuidado, Madame Farah disse secamente. O palácio tem séculos. É preciso prestar atenção por onde se caminha. Sara sentiu o rubor queimar suas bochechas. Assentiu, endireitando-se e ajeitando os óculos. Continuou andando, mas agora hiperconsciente de cada passo, cada movimento. A humilhação familiar aquecia seu peito, mas ela a engoliu como sempre fazia. 3 dias, apenas 3 dias. O almoço foi outra demonstração de elegância e etiqueta. Sara comeu mecanicamente, respondendo quando diretamente questionada, mas majoritariamente observando.
Estava começando a reconhecer as hierarquias que se formavam entre as candidatas. Algumas emergiam como líderes naturais, confiantes e articuladas. Outras eram seguidoras, ansiosas para serem aceitas no grupo dominante. E Sara? Sara era a estranha, a que não se encaixava em nenhuma categoria porque simplesmente não pertencia àquele mundo. À tarde, foi instruída a descansar, preparar-se para o chá com o sheik. Esta seria a primeira oportunidade real de interação, onde conversas aconteceriam, onde impressões seriam formadas e julgamentos consolidados. Sara estava se arrumando, tentando fazer algo com os cabelos teimosos que se recusavam a cooperar, quando bateram à porta. Abriu para encontrar uma jovem serva, não mais que 16 anos, carregando uma caixa de veludo azul escuro. "Senhorita", a garota disse timidamente, os olhos baixos. Madame Farah enviou isto, para usar no chá. Abriu a caixa, revelando um colar. Não era ostentoso, mas era claramente valioso. Prata trabalhada em padrões delicados, pedras azuis que capturavam a luz, um design que falava de artesanato antigo e cuidadoso. Era bonito de uma forma que fazia o coração de Sara apertar. "Deve haver um engano", ela começou, mas a serva balançou a cabeça. "Não, senhorita. Uma para cada candidata. Joias da coleção do palácio, para que todas apareçam adequadamente adornadas." A garota hesitou. "Posso ajudá-la a colocá-lo?" Sara permitiu que a jovem prendesse o colar em seu pescoço. O peso era reconfortante, a beleza estranha contra seu vestido simples. No espelho, viu que o colar, na verdade, melhorava sua aparência. Desviava a atenção das roupas inadequadas para algo genuinamente belo. "Obrigada", ela disse suavemente, e a serva sorriu brevemente antes de sair. O chá seria servido em um salão menor, mais íntimo que os espaços vastos onde as refeições aconteciam. Quando Sara chegou, a maioria das candidatas já estava presente, todas usando colares da coleção do palácio, todas parecendo ainda mais estonteantes com as joias ancestrais, realçando sua beleza natural. E então ele entrou, Sheikh Idris al-Rashid, desta vez em trajes menos formais, mas não menos imponentes. Calças escuras, camisa branca de linho, um colete bordado que falava de tradição sem ser ostentoso. Ele se movia com aquela mesma presença controlada, aquela economia de movimento que sugeria poder contido. Desta vez, ele falou. Circulou pelo salão, parando junto a cada candidata, fazendo perguntas diretas e observando respostas com aqueles olhos negros que pareciam ver além das palavras. Sara observou cada interação, fascinada apesar de si mesma. Com a candidata de cabelos ruivos, ouvi que você estudou medicina. O que a atrai nessa área? Com a de vestido dourado. Sua família controla rotas comerciais importantes. Você participa ativamente dos negócios? Cada pergunta era calculada, projetada para revelar não apenas conhecimento, mas caráter. E ele ouvia as respostas com atenção total, sem pressa, sem julgamento visível no rosto cinzelado. Até que chegou a Sara. Ela estava sentada em uma poltrona no canto, xícara de chá tremendo levemente em suas mãos. Quando ele parou à sua frente, ela precisou inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. De perto, ele era ainda mais imponente, a altura, a presença física, o peso de autoridade que carregava como um segundo véu. "Senhorita Almazin", ele disse, e sua voz era diferente do que ela esperava. Ainda controlada, ainda carregada de comando, mas havia uma textura nela, uma profundidade que sugeria complexidade. "Você está confortável em seus aposentos?" Uma pergunta simples, cortês. Sara assentiu. "Sim, Vossa Excelência, muito confortável. Obrigada." Ele estudou seu rosto por um momento que se estendeu além do confortável. "Você é quieta", ele observou. Não era acusação, apenas observação. Sara não sabia o que dizer.
Ser quieta era sua defesa, sua sobrevivência, mas aqui, naquele contexto, parecia uma falha. Eu tento observar antes de falar, ela finalmente disse, surpreendendo-se com a honestidade. Algo passou pelos olhos dele, rápido demais para identificar. Interesse, talvez, ou apenas curiosidade sobre algo diferente do padrão. Uma qualidade rara, ele disse simplesmente, e então seguiu para a próxima candidata. Sara soltou o ar que não sabia estar segurando. Suas mãos tremiam ao pousar a xícara. Tinha sido breve, não desastroso, mas tampouco memorável. Exatamente o que Jafsa previra. O chá continuou por mais 1 hora. Depois, as candidatas foram dispensadas para se preparar para o jantar. Sara voltou para seu quarto, exausta emocionalmente de manter a guarda constantemente erguida. Fechou a porta, encostou-se nela e, pela primeira vez aquele dia, permitiu que os ombros relaxassem. Foi então que viu. A caixa de veludo azul estava sobre a mesinha, onde a serva a deixara, mas estava aberta, vazia. O colar. Sara levou a mão ao pescoço em pânico. Nada. A pele estava nua, sem qualquer traço da joia que estivera ali durante o chá. Seu coração disparou. Quando o perdera? Como não notara? Pensou freneticamente, repassando cada momento. Estava usando quando saiu do quarto, tinha certeza. Estava usando durante o chá, lembrava do peso contra sua pele. Mas em algum momento, entre sair do salão e retornar ao quarto, o colar desaparecera. Procurou em todos os lugares, revirou a cama, os armários, o banheiro, retraçou cada passo mentalmente. Nada. O colar simplesmente desaparecera. O pânico deu lugar ao terror gelado. Aquilo era uma joia da coleção do palácio. Provavelmente valia uma fortuna. Definitivamente tinha valor histórico. Perdê-la era imperdoável. Tinha que informar alguém. Mas informar quem? Madame Farah? A mulher já a via como inadequada. Isso apenas confirmaria seu julgamento. Um servo? O próprio sheik? Sara sentou na cama, as mãos tremendo. Estava prestes a levantar, forçar-se a encontrar Madame Farah e confessar quando bateram na porta. Forte, autoritário. Abriu para encontrar Madame Farah, 2 guardas atrás dela e uma expressão no rosto que fez o estômago de Sara despencar. Senhorita Almazin, Madame Farah disse, voz gelada. Precisamos entrar. Sara recuou, confusa e aterrorizada. Eu estava prestes a procurá-la. O colar, Sabemos sobre o colar, Madame Farah a interrompeu. Ela gesticulou para os guardas, que entraram e começaram a revistar o quarto metodicamente. Uma das candidatas notou que você não o usava ao sair do salão. Quando verificamos, descobrimos que o colar estava desaparecido. Eu não sei onde está, Sara disse rapidamente, o pânico elevando sua voz. Eu o usei no chá, tenho certeza, mas quando voltei, ele não estava mais. Um dos guardas fez um som. Estava ajoelhado ao lado da cama, a mão estendida sob o colchão. Quando se levantou, segurava o colar de prata e pedras azuis. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sara olhou para a joia, para o guarda, para Madame Farah. Não, ela sussurrou. Eu não coloquei ali. Eu procurei em todos os lugares. O colar estava escondido sob seu colchão. Madame Farah disse, cada palavra caindo como pedra. Você nega ter conhecimento disso? Sim, eu juro, eu não sei como chegou ali. Eu o perdi, estava desesperada para encontrá-lo, Mas Sara via a descrença nos olhos da mulher, via o julgamento já formado. A candidata inadequada, a estranha, a que não pertencia, claro que tentaria roubar. Claro que seria pega. Vossa Excelência será informado, Madame Farah disse, tomando o colar do guarda. Você permanecerá neste quarto até que ele decida como proceder. Ela se virou para sair. Depois parou. Roubar joias do palácio é crime sério. Crimes sérios têm consequências sérias. A porta fechou e Sara ouviu o clique de uma chave girando. Trancada.
Ela estava trancada em seu quarto, acusada de um crime que não cometera, sem qualquer forma de provar sua inocência. Deixou-se cair no chão, as costas contra a porta, a mente correndo. Aquilo não fora acidente. Alguém plantara a joia em seu quarto. Mas quem? E por quê? Ela era a menos ameaçadora de todas as candidatas, a que não tinha chance alguma de ser escolhida. A não ser que alguém quisesse garantir que ela não apenas falhasse, mas fosse humilhada publicamente, devolvida à família em desonra. Exatamente como Jafsa planejara. Mas quem no palácio se importaria o suficiente para fazer isso? Sara abraçou os joelhos, tremendo, apesar do calor do deserto. Tinha sobrevivido a anos de humilhação em casa, pensando que 3 dias em Marrakech seriam suportáveis. Mas isto era diferente. Isto não era apenas ser ignorada ou descartada, isto era ser ativamente destruída. E pela primeira vez em sua vida, Sara Almazin não estava disposta a aceitar silenciosamente. Se alguém a estava armando, se alguém queria vê-la quebrada, eles teriam uma luta, porque ela não tinha mais nada a perder. A noite caiu sobre o palácio, e Sara permaneceu sentada no chão de seu quarto luxuoso, que se tornara prisão, planejando como provar sua inocência a um sheik que mal a conhecia e provavelmente não se importava. Mas ela tentaria, porque pela primeira vez alguém realmente a havia visto naquele breve momento durante o chá. E antes de desaparecer de volta à invisibilidade, Sara queria que ele visse quem ela realmente era. Não uma ladra, não uma fraude, apenas uma garota que nunca pediu para ser a filha errada, mas que se recusava a ser destruída por isso. A noite arrastou-se com uma lentidão torturante. Sara permaneceu acordada, sentada junto à janela que dava para os jardins iluminados pela lua, tentando entender como tudo desmoronara tão rapidamente. Repassou cada momento do dia, cada interação, procurando pistas sobre quem poderia tê-la incriminado e por quê. As respostas permaneciam elusivas. Ela era ninguém. Não representava ameaça a ninguém, a menos que sua mera presença, sua inadequação óbvia, fosse ofensiva o suficiente para que alguém quisesse garantir sua expulsão definitiva. Ou talvez fosse algo mais simples e mais cruel: diversão. Humilhar a estranha, a desajeitada, aquela que claramente não pertencia. Quando o azan da oração da madrugada ecoou dos minaretes distantes, Sara finalmente permitiu que seus olhos se fechassem, caindo em um sono agitado e cheio de pesadelos, onde se afogava em areia dourada enquanto vozes familiares riam. Acordou com batidas insistentes na porta. A luz do dia já entrava forte pela janela. Levantou-se rapidamente, o corpo dolorido de ter dormido na poltrona, e abriu para encontrar não Madame Farah, mas a jovem serva do dia anterior. Senhorita, a garota sussurrou, os olhos arregalados de medo e algo mais, talvez pena. Madame Farah convocou você. Vossa Excelência quer vê-la, agora. O coração de Sara disparou. Era isso então, o julgamento final, a condenação que a enviaria de volta à Casablanca em desonra, dando a Jafsa exatamente o que ela queria. Por um momento, Sara considerou recusar, trancar-se no quarto, adiar o inevitável. Mas isso seria covardia, e se havia uma coisa que ela não seria, era covarde. Dê-me 1 minuto, ela disse, sua voz surpreendentemente firme. Lavou o rosto, prendeu os cabelos, vestiu o vestido mais simples que tinha, de um branco quase cinza. Se ia enfrentar seu destino, faria com o máximo de dignidade que conseguisse reunir. Ajeitou os óculos, ergueu o queixo e seguiu a serva pelos corredores silenciosos. O palácio parecia diferente sob a luz áspera da manhã, menos mágico, mais real. Os mosaicos ainda eram bonitos, mas Sara agora via as rachaduras ocasionais, os sinais de idade. Séculos de história pesavam sobre aquelas paredes, séculos de decisões, julgamentos, vidas alteradas em um instante.
Foram conduzidas não ao salão principal, mas a uma sala menor que Sara não viera antes. A porta de madeira entalhada estava entreaberta. A serva parou, gesticulou para que Sara entrasse e rapidamente se afastou, como se temer contaminação por associação. Sara respirou fundo e empurrou a porta. O escritório era impressionante em sua masculinidade contida. Estantes de livros forradas de couro cobriam 2 paredes do chão ao teto. Uma mesa enorme de madeira escura dominava o centro, coberta de papéis, mapas, um laptop aberto. Janelas altas deixavam entrar luz filtrada por cortinas pesadas. E atrás da mesa, de pé, olhando pela janela para os jardins lá embaixo, estava Sheikh Idris Al-Rashid. Ele não se virou imediatamente. Sara permaneceu na entrada, sem saber se deveria falar, se curvar, se avançar. O silêncio se estendeu até se tornar desconfortável. Finalmente, ele falou, ainda de costas. Feche a porta. Sara obedeceu, o clique parecendo muito alto no silêncio. Aproxime-se. Ela caminhou até ficar a alguns passos da mesa, as mãos unidas à frente, tentando controlar o tremor. Ele se virou e aqueles olhos negros a estudaram com uma intensidade que fez sua respiração falhar. Você sabe por que está aqui, ele disse. Não era pergunta. Sim, Vossa Excelência. Sara forçou-se a manter contato visual, mesmo que cada instinto gritasse para baixar os olhos. Fui acusada de tentar roubar uma joia da coleção do palácio. E você nega a acusação. Completamente. Sua voz saiu firme, clara. Eu não roubei nada. Não sei como o colar chegou ao meu quarto, sob meu colchão. Mas não fui eu quem o colocou ali. Birkis, ele caminhou ao redor da mesa, cada passo medido, até estar à sua frente. De perto, Sara podia ver detalhes que perdera antes. Pequenas linhas ao redor de seus olhos, sugerindo noites sem sono ou preocupações pesadas. Uma cicatriz fina na têmpora esquerda, quase invisível, e algo em seu olhar que não era apenas autoridade, mas cansaço, como se ele carregasse fardos que ninguém via. Madame Farah está convencida de sua culpa, ele disse. As outras candidatas também. Você é a única que não pertence a este mundo, a que claramente não tem os meios ou a educação das outras. O roubo seria compreensível, uma tentação. A raiva fervilhou no peito de Sara, mas ela a conteve. Compreensível para quem me julga pela aparência, talvez, mas não é verdade. Então me dê a verdade. Ele cruzou os braços, a postura relaxada, mas os olhos alertas. Convença-me. E ali, naquele momento, Sara tomou a decisão que mudaria tudo. Não mentiria, não inventaria desculpas elaboradas, não se faria menor para agradar. Diria a verdade, toda ela, mesmo que isso a destruísse. A verdade, Vossa Excelência, é que eu nunca deveria estar aqui. As palavras saíram em um jorro, honestas e cruas. Não sou a candidata que minha família pretendia enviar. Minha meia-irmã fugiu 3 dias antes da viagem, apaixonada por um professor. Minha madrasta me mandou em seu lugar, não porque acredita que eu tenha qualquer chance, mas porque recusar seu convite seria insulto imperdoável. Eu fui enviada para falhar, para ser descartada, para voltar humilhada, dando a ela a satisfação de confirmar o que sempre soube, que eu não valho nada. Idris não interrompeu, não reagiu, apenas a observou com aquela intensidade desconcertante. Eu não pertenço a este mundo. Sara continuou, a voz tremendo agora, mas não quebrando. Não sei falar 5 línguas ou discutir política internacional. Não usei vestidos de estilistas ou viajei pela Europa. Passo meus dias em uma biblioteca empoeirada, lendo livros antigos, porque é o único lugar onde sou deixada em paz. Sou invisível em minha própria casa, tolerada, mas não amada, vista como erro que minha família é generosa demais para corrigir. Ela respirou fundo, lágrimas ardendo atrás dos olhos, mas recusando-se a cair. Então não, Vossa Excelência, eu não roubei sua joia. Porque roubar implicaria que eu acredito ter algum futuro aqui, alguma razão para arriscar.
E eu não tenho. Eu sei exatamente o que sou aos olhos de todos. Inadequada, desinteressante, descartável. Alguém plantou aquele colar em meu quarto porque sabia que eu seria a suspeita perfeita. E estavam certos, porque ninguém, nunca, me dá o benefício da dúvida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sara baixou os olhos finalmente exausta, sentindo como se tivesse arrancado camadas de pele protetora e agora estivesse completamente exposta. Olhe para mim. A voz dele era diferente agora, mais suave, mas de alguma forma mais intensa. Sara forçou-se a erguer os olhos. O rosto de Idris havia mudado. A máscara de autoridade distante rachara levemente, revelando algo parecido com surpresa. Reconhecimento? Ela não conseguia decifrar. Você sabe, ele disse lentamente, que em 2 dias conheci 19 mulheres que me disseram exatamente o que pensam que quero ouvir. 19 performances cuidadosamente ensaiadas. Sorrisos calculados, respostas preparadas, interesse fingido. Ele deu um passo mais perto. E então você, a 20ª, me diz a verdade. Crua, honesta, autodepreciativa. Ou não percebe quão raro isso é? Sara piscou, confusa. Eu não tenho nada a perder dizendo a verdade. Tudo já estava perdido. Exatamente. Um sorriso fantasma tocou seus lábios, tão breve que ela quase perdeu. Você não tem nada a ganhar mentindo para mim. Então não mente. Ele voltou para trás da mesa, os dedos tamborilando pensativamente sobre a madeira. Eu acredito em você. Sara sentiu o chão inclinar sob seus pés. O quê? Acredito que você não roubou o colar. Sua explicação, por mais dolorosa, faz sentido. Alguém a está incriminando. Seus olhos se estreitaram. A questão é quem e por quê. Eu não sei, Sara admitiu. Não faz sentido. Eu não sou ameaça a ninguém. Talvez, ele disse pensativamente, você seja mais ameaça do que percebe. Antes que Sara pudesse perguntar o que ele queria dizer, a porta do escritório se abriu bruscamente. Madame Farah entrou, o rosto pálido, os olhos arregalados. Vossa Excelência, perdoe a interrupção, mas há uma emergência. Fogo, na ala das crianças. O sangue de Idris gelou visivelmente. O quê? As crianças do orfanato que o palácio mantém, senhor. Elas estavam nos quartos educacionais para a lição da manhã. Algo pegou fogo. A fumaça. A voz dela quebrou. Elas estão presas. Idris já estava em movimento, correndo para a porta. Sara o seguiu instintivamente. Madame Farah atrás. Atravessaram corredores em velocidade que fazia o palácio borrar, seguindo o cheiro crescente de fumaça, o som distante de gritos infantis. A ala educacional ficava em um anexo separado do edifício principal. Quando chegaram, Sara viu as chamas lambendo janelas, fumaça preta jorrando pelas portas. Guardas e servos corriam com baldes de água, mas o fogo era grande demais, espalhava-se rápido demais. E dentro, as crianças gritavam. Quantas? Idris perguntou, a voz cortante. 12, senhor, um guarda respondeu, tossindo pela fumaça. Todas menores de 10 anos. A instrutora conseguiu sair, mas a porta principal ficou bloqueada por escombros caindo. Não conseguimos chegar até elas. Sara viu o cálculo acontecer no rosto de Idris. Viu o momento em que ele decidiria arriscar sua própria vida entrando ali. Viu os guardas se preparando para segui-lo, para impedi-lo, para proteger o sheik a qualquer custo, mesmo que isso significasse sacrificar as crianças. E foi então que ela se moveu. Não pensou. Pensar teria tornado impossível. Apenas correu, atravessando a linha de guardas, direto para a porta lateral que ainda não estava completamente consumida. Ouviu Idris gritar seu nome, ouviu passos atrás dela, mas não parou. A fumaça a atingiu como punho, roubando seu ar, queimando seus pulmões. O calor era insuportável. Mas ela ouviu as crianças, seus gritos aterrorizados, e continuou avançando às cegas pelo corredor preenchido de fumaça. Onde vocês estão? Ela gritou, a voz rouca. Façam barulho!
Batidas responderam vindas de uma porta à esquerda. Sara tateou até ela, encontrando-a trancada. Não havia tempo para a chave. Olhou ao redor desesperadamente, agarrou uma cadeira caída e bateu contra a fechadura repetidamente, até que cedeu. A porta se abriu, revelando 12 pares de olhos aterrorizados. Crianças amontoadas no canto, tossindo, chorando, a mais velha não mais que 8 ou 9 anos, protegendo as menores com o próprio corpo. "Venham!" Sara gritou, estendendo as mãos. "Rápido!" Elas correram para ela, agarrando sua roupa, seus braços. Sara pegou as 2 menores no colo. As outras se agarraram a ela, formando uma corrente humana desesperada. Voltaram pelo corredor, a fumaça agora tão densa que Sara não via a própria mão estendida. Tropeçou, caiu de joelhos, as crianças caindo com ela. O pânico mordeu suas entranhas. Elas não conseguiriam. O ar estava acabando, o calor intensificando, os gritos das crianças enfraquecendo. Então mãos fortes a agarraram, erguendo-a. Idris. Ele havia entrado atrás dela. Pegou 3 crianças nos braços, gritou ordens que Sara não conseguiu processar. Outros guardas surgiram pela fumaça, pegando as crianças restantes, e então estavam do lado de fora, caindo na grama, tossindo violentamente, os pulmões queimando, os olhos ardendo. Mas vivos, todos vivos. Sara rolou de costas, olhando para o céu azul brilhante que parecia impossível depois da escuridão da fumaça. Ouviu as crianças chorando, sentiu pequenas mãos tocando-a, agradecendo-a, pequenas vozes dizendo obrigada, obrigada, obrigada. Virou a cabeça e encontrou Idris olhando para ela. Ele estava coberto de fuligem, o djellaba branco arruinado, mas seus olhos queimavam com algo que não era fogo. "Você é louca", ele disse, mas sua voz carregava algo que soava perigosamente próximo de admiração. Completamente louca. Poderia ter morrido. Elas haveriam morrido, Sara respondeu simplesmente, sua voz destruída pela fumaça. As crianças. Não podia deixar. Ele continuou a olhá-la, e Sara viu o momento em que tudo mudou, quando ele realmente, completamente a viu. Não como candidata, não como possível aliança política, mas como pessoa. Como alguém que correu para o fogo sem pensar em consequências, sem calcular vantagens, apenas porque era o certo. Madame Farah apareceu acima deles, lágrimas descendo seu rosto normalmente impassível. "As crianças estão todas bem, graças a Allah e..." Ela olhou para Sara, algo parecido com choque e respeito em seus olhos, e a senhorita Almazin. As outras candidatas haviam reunido, mantidas à distância segura pelos guardas. Sara as viu observando, seus rostos uma mistura de horror, incredulidade e algo mais difícil de nomear. Laila estava entre elas, a boca aberta em choque genuíno. "Leve-a para dentro", Idris ordenou. Mas sua voz era gentil agora. "Cuidem dela e das crianças. Quero os melhores médicos." Mãos ajudaram Sara a levantar. Suas pernas tremiam. Seu corpo inteiro doía. Cada respiração era agonia. Mas enquanto era conduzida de volta ao palácio, ela virou-se uma última vez. Idris ainda estava ali, de pé na grama, olhando para a ala queimada. E então, como se sentisse seu olhar, virou-se. Seus olhos se encontraram através da distância da fumaça que ainda pairava, das cinzas caindo como neve suja. E ele assentiu. Apenas isso. Um único aceno de cabeça. Mas naquele gesto, Sara entendeu. Ele a havia visto. Realmente visto. Não a filha errada. Não a candidata inadequada. Não a garota invisível. Mas Sara. Apenas Sara. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente. Os 3 dias que pareciam uma eternidade estavam chegando ao fim. Sara passou as horas seguintes ao incêndio sob cuidados médicos rigorosos. Seus pulmões haviam inalado fumaça suficiente para preocupar os médicos do palácio, que insistiram em repouso absoluto.
Ela ficou em seus aposentos, medicada, monitorada, enquanto o palácio fervilhava com investigações sobre como o fogo começara. Foi durante esse tempo, confinada ao quarto, mas não mais trancada, que a jovem serva que lhe trouxera o colar retornou. Desta vez, porém, não vinha com instruções de Madame Farah. Vinha por vontade própria, os olhos arregalados de medo, mas determinados. Senhorita, ela sussurrou, fechando a porta atrás de si. Preciso lhe contar algo sobre o colar. Sara sentou-se na cama, o coração acelerando apesar da letargia dos medicamentos. O que você sabe? A garota retorceu as mãos. Eu vi algo no dia em que o colar desapareceu. Eu estava nos corredores, levando lençóis limpos, quando vi a senhorita Laila saindo de seu quarto. Ela olhou para os lados, como se verificasse se alguém via, e então saiu rapidamente. A serva baixou os olhos. Não pensei muito nisso na hora, mas depois, quando disseram que o colar fora encontrado aqui, Laila. Sara processou o nome. A candidata bonita, confiante, uma das líderes naturais entre as jovens. Mas por quê? Ela não precisa me eliminar. Ela é tudo que eu não sou. Talvez, a serva disse hesitantemente, ela não visse assim. Talvez ela notasse algo que as outras não notaram. Antes que Sara pudesse perguntar o que isso significava, batidas na porta as interromperam. A serva empalideceu, mas era tarde demais para esconder. A porta se abriu, revelando não guardas ou Madame Farah, mas o próprio Sheikh Idris. Ele ainda trazia marcas do incêndio, pequenos curativos nos braços, o cheiro leve de fumaça persistindo em suas roupas. Mas sua presença era tão dominante quanto sempre. A serva se curvou profundamente, murmurou uma desculpa e saiu rapidamente. Idris fechou a porta, um gesto que em qualquer outra circunstância seria escandaloso. Mas Sara estava cansada demais para se importar com protocolos. Você deveria estar descansando, ele disse, aproximando-se da cama. Estou descansando, Sara respondeu, sua voz ainda rouca. Apenas de forma vertical. Ele quase sorriu. Quase. As crianças perguntaram por você. Todas. A mais nova desenhou um retrato seu. É criativo na interpretação, mas o sentimento está lá. Algo quente e desconhecido encheu o peito de Sara. Elas estão bem? Assustadas, mas ilesas fisicamente, graças a você. Ele puxou uma cadeira, sentando-se de forma que ficassem na mesma altura de olhos. Descobrimos como o fogo começou. Não foi acidente. Alguém sabotou as lâmpadas de óleo, garantindo que se espalhasse rapidamente. Sara sentiu seu sangue gelar. Alguém quis matar as crianças? Não, alguém quis criar uma situação de emergência. As crianças teriam sido salvas de qualquer forma, embora com mais dificuldade. Seus olhos se estreitaram. Mas a pessoa que planejou isso não contava com você correndo para dentro do fogo. Isso não estava no roteiro. Roteiro, Sara repetiu, a compreensão começando a formar. Você está dizendo que isto tudo foi armado? O colar, o fogo, tudo. Idris se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. Alguém quer desesperadamente que você seja eliminada. Primeiro tentaram com a acusação de roubo. Quando isso não funcionou porque eu recusei a condená-la sem prova conclusiva, criaram uma situação onde você seria forçada a revelar sua inadequação sob pressão extrema. Exceto, ele balançou a cabeça, algo próximo de respeito em seus olhos. Você fez o oposto. Provou não inadequação, mas coragem extraordinária. Foi Laila, Sara disse baixinho. A serva a viu saindo de meu quarto no dia que o colar desapareceu. Idris assentiu lentamente. Eu sei. Confrontei-a há 1 hora. Ela confessou eventualmente, estava desesperada. Sua família está à beira da ruína financeira, mantendo aparências, mas sangrando recursos.
Este casamento era sua salvação. E então ela percebeu algo que as outras candidatas não perceberam. O quê? Sara perguntou genuinamente confusa. Que eu estava olhando para você. As palavras caíram entre eles como pedras em água parada. Não da forma que olhei para as outras, mas realmente olhando, vendo. E isso a aterrorizou, porque ela sabia que beleza e conexões não competem com autenticidade. Sara não conseguia processar o que estava ouvindo. Mas eu não sou nada do que você precisa, nada do que um sheik precisa em uma esposa. Não tenho educação diplomática, não falo línguas, não sei navegar em sociedade. Você está certa. A brutalidade honesta da afirmação cortou, mas então ele continuou, mais suave. Você não tem nenhuma das qualidades que uma esposa tradicional de sheik deveria ter, mas tem algo que descobri ser infinitamente mais raro. Ele fez uma pausa. Integridade inabalável, coragem que não calcula custos e uma honestidade tão completa que dói ouvir. Sara balançou a cabeça, tentando rejeitar o que suas palavras implicavam. Você não pode... Vossa Excelência, você mal me conhece. 3 dias. Você me conhece há 3 dias, e a maior parte deles eu passei sendo acusada de crimes ou correndo para incêndios. E nesses 3 dias, ele disse calmamente, você me mostrou mais de seu verdadeiro caráter do que as outras mostraram em apresentações cuidadosamente coreografadas. Ele se levantou, caminhou até a janela. Você sabe o que é ser sheik? Ser constantemente cercado por pessoas que querem algo de você, que calculam cada palavra, cada gesto, cada sorriso. Que veem não você, mas sua posição, seu poder, seu dinheiro. Sara permaneceu em silêncio, ouvindo. Eu tenho 32 anos. Ele continuou, olhando para os jardins lá embaixo. Herdei este título aos 25 quando meu pai morreu. Desde então, já recebi dezenas de propostas de casamento. Mulheres lindas, educadas, conectadas, todas perfeitas, todas mentirosas. Ele virou-se, e a vulnerabilidade em seus olhos era tão inesperada que roubou o ar de Sara. Você foi a primeira pessoa em anos que não mentiu para mim, nem quando teria sido vantajoso fazer isso. Eu não sei como mentir daquele jeito, Sara admitiu. Não tive a educação necessária para isso. Exatamente. Ele voltou para perto dela. Sara, eu preciso que você entenda algo. Amanhã eu farei minha escolha. Toda a corte estará presente. Todas as famílias, embaixadores, imprensa. É um evento de Estado, não apenas pessoal. Ele respirou fundo. Se eu escolher você, haverá repercussões. Sua família não tem as conexões políticas que outras têm. Você não foi educada para este mundo. Haverá críticas, resistência, escândalo. Então, não me escolha, Sara disse simplesmente. Escolha alguém adequado, alguém que possa realmente ajudá-lo a governar, a negociar, a navegar nesses mundos que eu não entendo. Eu poderia. Ele se sentou na beira da cama, mais perto do que o protocolo permitiria. Poderia escolher a candidata perfeita no papel. E teria um casamento perfeitamente vazio, com uma esposa perfeitamente falsa, vivendo uma vida perfeitamente miserável. Ele pegou a mão de Sara, o toque enviando choque através dela. Ou poderia escolher você, e enfrentar as dificuldades, sabendo que pelo menos teria algo real. As lágrimas que Sara havia contido por 3 dias finalmente caíram. Você está louco. Está colocando tudo em risco pelo quê? Por 3 dias de conhecimento? Por uma vida inteira de honestidade, ele corrigiu. Sara, eu não estou pedindo que você me ame ainda. Estou pedindo que você seja exatamente o que foi nesses 3 dias. Honesta, corajosa, real. Ele apertou sua mão. O resto podemos aprender juntos. E se eu falhar? Ela sussurrou. E se eu envergonhá-lo? E se eu provar que todos que disseram que eu era inadequada estavam certos? Então falharemos juntos.
Sua voz carregava uma certeza que fez algo no peito de Sara se quebrar e se curar simultaneamente. Mas eu prefiro falhar com você do que ter sucesso com uma mentira. Sara olhou para ele, realmente olhou. Viu não o sheik, não o poder, não a posição. Viu um homem cansado de performances, faminto por algo genuíno, disposto a arriscar tudo por uma chance de conexão real. Por que eu? Ela perguntou, a pergunta que a atormentava desde que tudo começara. Por quê? Ele disse simplesmente. Quando todas as outras correram para a segurança, você correu para o fogo. Não para me impressionar, não para ganhar favor, apenas porque crianças precisavam de ajuda. Ele sorriu, um sorriso genuíno que transformou seu rosto. E porque quando falo com você, pela primeira vez em anos, não preciso decifrar o que é verdade e o que é teatro. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros que compartilharam. Estava carregado de possibilidade, de escolha, de portas abrindo para futuros que Sara nunca ousara imaginar. Se você me escolher amanhã, ela disse lentamente, não será fácil. Você terá que me ensinar tudo. Como falar com diplomatas, como navegar neste mundo, como ser o que um sheik precisa. Isso eu posso fazer, ele disse. O que não posso fazer é ensinar alguém a ser genuíno. Isso ou você tem ou não tem. E você, Sara Almazin, tem isso em abundância. E minha família, ela continuou, precisando que ele entendesse tudo. Minha madrasta me enviou aqui para falhar. Quando descobrir que que nós... Ela não conseguiu completar a frase. Sua madrasta, Idris disse, sua voz tomando uma borda de aço. Aprenderá que você não é mais problema dela. Você será minha responsabilidade. E eu protejo o que é meu. A posse naquelas palavras deveria ter assustado Sara. Mas ao invés disso, sentiu algo que nunca experimentara antes. Segurança. A sensação de que alguém estava ao seu lado, não contra ela. Eu não sei como ser sheika, ela admitiu. Mas sabe como ser Sara. E é Sara que eu quero. Ele se levantou, ajudando-a a levantar também. Descanse hoje. Amanhã, quando eu fizer minha escolha, preciso que você esteja lá. Preciso que você me dê uma chance de escolher o real sobre o conveniente. E se eu disser não? Sara perguntou, testando, precisando saber que tinha escolha. Então eu respeitarei sua decisão. Sua honestidade era absoluta. Garantirei que você volte para casa com segurança, com recursos para começar uma vida independente se desejar. Você não será forçada a nada. Ele tocou seu rosto gentilmente. Mas eu ficaria desapontado. Sara riu, o som áspero, mas real. Desapontado. Um sheik desapontado pela filha errada. Não, ele corrigiu, aqueles olhos negros segurando os dela. Um homem desapontado pela mulher que finalmente o fez querer parar de fingir. Ele saiu então, deixando Sara sozinha com pensamentos que giravam como redemoinhos no deserto. Tinha uma escolha. Poderia recusar voltar para Casablanca, procurar uma forma de começar uma vida própria, longe de Jafsa e Malik. Seria difícil, seria assustador, mas seria possível, ou poderia aceitar. Poderia dar um salto de fé para um mundo que não conhecia, com um homem que mal conhecia, arriscando tudo na promessa de algo real. Sara caminhou até a varanda, olhando para os jardins banhados pela luz dourada do entardecer. Em algum lugar além dos muros do palácio, Marrakech vivia sua vida. Mercados fervilhavam, famílias jantavam juntas, amantes se encontravam em segredo. Vida comum, ordinária, invisível. Ela poderia ter tido aquilo, poderia ter desaparecido na invisibilidade que sempre conhecera. Mas então pensou nas crianças, em seus pequenos rostos, quando ela as carregou para fora da fumaça. Pensou na serva que arriscou seu emprego para lhe contar a verdade. Pensou em Idris, olhando para ela como se ela fosse algo precioso, quando todos sempre a viram como erro. Pela primeira vez em sua vida, Sara Almazin não era invisível.
E talvez, apenas talvez, ela não quisesse mais ser. A noite caiu sobre o palácio e Sara dormiu profundamente pela primeira vez em dias. Quando acordou com a luz da manhã, o dia da escolha havia chegado. Vestiu-se com o único vestido decente que restara, um simples tom de azul claro. Prendeu os cabelos sem elaboração. Colocou os óculos tortos que ninguém consertara. Olhou-se no espelho e viu não a candidata perfeita, mas Sara. Apenas Sara. E decidiu que isso teria que ser suficiente. O salão de cerimônias estava lotado quando ela chegou. Todas as candidatas alinhadas em seus vestidos magníficos, famílias observando das galerias, cortesãos murmurando, câmeras discretamente posicionadas. E no centro, em um trono que parecia ter séculos, Sheikh Idris al-Rashid, vestido em roupas cerimoniais que faziam sua presença ainda mais avassaladora. Quando Sara entrou, os murmúrios pararam. Todos os olhos a encontraram, julgando, avaliando, confusos sobre por que a candidata inadequada ainda estava presente após os escândalos. Idris se levantou. O silêncio tornou-se absoluto. Há séculos, ele começou, sua voz carregando pelo salão imenso. Minha família escolheu esposas baseando-se em alianças políticas, vantagens econômicas, conexões estratégicas e por séculos tivemos casamentos que eram transações, não uniões. Ele desceu do estrado, caminhando lentamente entre as candidatas. Cada uma se embelezou quando ele passou, cada sorriso esperançoso, cada postura perfeita. Eu fui educado para seguir essa tradição, para escolher com a cabeça, não com o coração, para valorizar o que uma esposa poderia trazer em termos de poder, não o que ela é como pessoa. Ele parou, diretamente na frente de Sara. Mas então conheci alguém que me lembrou que poder sem integridade é vazio, que beleza sem honestidade é falsa, que conexões sem coragem são inúteis. Estendeu a mão. Sara olhou para ela, para os olhos dele, para o salão inteiro observando. Viu Madame Farah com lágrimas nos olhos. Viu as outras candidatas em choque. Viu um futuro impossível se desenrolando e pegou sua mão. Eu escolho, Idris disse, sua voz ecoando pelos séculos de história daquele palácio. Sara Almazin. Não pela família que ela representa, mas pela pessoa que ela é. Não pelas vantagens que ela traz, mas pela verdade que ela carrega. O salão explodiu. Alguns em aplausos, outros em protestos abafados, muitos em choque puro. Mas Sara não ouvia nada disso, apenas via Idris, sorrindo para ela com uma liberdade que transformava seu rosto, como se um peso de séculos tivesse sido levantado. Você tem certeza? Ela sussurrou, ainda dando a ele chance de recuar. Nunca tive mais certeza de nada. Ele puxou-a mais perto. Bem-vinda ao início de tudo, Sara. Nossa tudo. E ali, no salão onde sheiks tomavam decisões que mudavam nações, onde tradições pesavam como montanhas, onde expectativas eram inquebráveis, Sheikh Idris al-Rashid quebrou todas as regras. Porque escolheu amor sobre conveniência, escolheu verdade sobre performance, escolheu Sara, a filha errada, a desprezada, a invisível, que finalmente foi vista e escolhida e amada. Fim. 3 meses depois, quando Jafsa recebeu o convite para o casamento do Sheikh, ela o rasgou em pedaços. Mas Sara não precisava mais de sua aprovação, porque havia encontrado algo infinitamente mais valioso, alguém que a via exatamente como ela era e escolhia-a mesmo assim. E, no final, essa foi a maior vingança possível, ser feliz apesar de tudo que tentaram fazer para destruí-la.